Graça e paz, amados, corra linda do Senhor, maravilhas. Você é abençoado, abençoada. Você é tesouro de Deus. Você vale mais do que todo o mundo. Deus é capaz de dar o mundo inteiro em troco de sua alma. Tal é a sua importância. Mais um café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. E está feito no fogo, hein? Aleluia. Nosso café com Deus está lá em Judas. Judas tem apenas um capítulo, no versículo 3. Nós vamos estar lendo o versículo 3, mas antes eu quero te agradecer, você que tem compartilhado, você que tem aí dado um joinha para nós, você que tem curtido, né? E feito comentários. Você que se inscreveu no nosso canal também, muito nos ajudou. Você que não se inscreveu ainda, me ajuda aí, gente. Corre lá nas letrinhas azuis, tem um link, você clica, te direciona para o YouTube. Lá você clica em inscrever-se, não paga nada, não precisa preencher nada. E ainda por cima, toca no sininho para receber todas as nossas notificações. O que é o Café com Deus? É uma porção da palavra de Deus explicada e oração por você e sua família. Então lá em Judas, né, no capítulo 1, versículo de número 3, está escrito assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ele está falando para batalhar sobre a fé. Ele ia escrever acerca da salvação comum, mas ele achou por bem escrever sobre batalhar pela fé. Por quê? Judas é irmão de Jesus, né? Alguns chamam de meio-irmãos, claro, porque é filho de Maria, assim como Tiago, filho de Maria, e outros mais filhos que ela teve. Mas os outros eram filhos de José. Jesus não. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo em Maria, quando ela era virgem. Ainda não tinha coabitado com seu marido. Por isso que chamam assim de meio-irmão. Mas na verdade, irmão, né? Ele era um líder da igreja. Porque os irmãos de Jesus, acho que lá em Mateus 13, versículo 55, fala sobre isso, não me foge a memória, mas a gente pode dar uma olhada rápida aqui, ó. Mateus 13, 55 fala sobre eles, né? Os irmãos, vamos conferir, acho que é isso mesmo. Diz aqui, ó: Não é este o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde ele veio, pois, tudo isso? Né? Estavam escandalizados. Então você está vendo aqui que ele tinha Tiago como irmão, José e Simão também, né? No caso aqui, Judas. Então, ele começa a sua carta preocupado como líder, porque os irmãos de Jesus não creram nele no princípio, passaram a crer após a ressurreição. Com certeza, Maria, sua mãe, testificou a ressurreição, né? E muitos outros também. Então, impressionante que agora ele cresceu na fé e é até um líder, é um bispo da igreja, cuidando de outros pastores, assim como Tiago também, um bispo lá de Jerusalém. Acho que esse aqui está sendo de Éfeso, se não me foge a memória, mas cuidando da igreja, né? E ele, preocupado, escreve essa carta advertindo os irmãos, a comunidade na fé, que tomasse cuidado com os heréticos, né? As heresias que estavam sendo infiltradas na igreja, e principalmente sobre os agnósticos. Isso daí, né? Os agnósticos ensinavam algumas práticas que é importante a gente lembrar.
que era o conhecimento era superior à virtude, quer dizer, para eles valia mais ter conhecimento que ter virtude, é um absurdo. Eles ensinavam que o sentido não literal da escritura era o certo e só pode ser entendido por uma seleta minoria, quer dizer, a escritura para eles, na verdade, eles estão aqui destacando que não era literal, tudo né, vamos por fantasioso, tinha que ter interpretação para entender, olha só. E também a presença do mal no mundo impedia que Deus fosse criador sozinho. É muito absurdo, gente. E também ensinava a encarnação como um fenômeno inacreditável, quer dizer, jamais um Deus poderia ter habitado num corpo humano, no caso que Jesus, né? A divindade de Jesus, eles contestavam. E por fim, que não havia ressurreição da carne. Ressurreição era só no espírito para eles, quer dizer, coisas absurdas. Então, os agnósticos são céticos e esses agnósticos seguiam essa linha aqui de pensamento, que é justamente os que estavam infiltrados na igreja e colocando em dúvida o aprendizado que eles tiveram com os apóstolos. Então Judas agora repreende, escreve, trazendo exortação. Você está entendendo, meu amado? Ele está exortando para que as pessoas não se perdessem. É impressionante como ele vai dizendo. É um livro tão pequeno, né? Mas que com 25 versículos, vamos pôr assim, que vale a pena você estudar, vale a pena você ler. Ele começa dizendo: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Por que ele não fala que é irmão? Porque muitos já estavam, olha lá, está se achando porque é irmão do Cristo, irmão de Jesus. Então ele coloca com humildade, quer dizer, irmão de Tiago, Tiago era irmão de Jesus, ele era irmão de Jesus. Está entendendo? Ele coloca servo de Jesus Cristo, porque ele não galgou o bispado, né? A sua posição de bispo, não é porque era irmão, porque ele foi obediente, porque ele cresceu na fé, porque ele se destacou na evangelização, no cumprimento da palavra, na pregação do evangelho, no ensino da palavra, no testemunho de amor, de misericórdia. Então ele cresceu no Espírito Santo, aprendendo com o Espírito Santo, aprendendo com os apóstolos, com a palavra. Então isso é lindo demais. Então ele no versículo 3 em diante, ele começa agora a combater os falsos profetas. Por isso que ele diz: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Quer dizer, batalha por essa fé que foi dada aos santos. Quem são os santos? Os cristãos, os que obedecem à palavra. Quer dizer, preserva a sua fé, porque se introduziram, versículo 4, alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Quer dizer, negando a divindade de Jesus, negando os ensinos, como eu disse, né? Os pontos aqui do agnosticismo. Então, ele está rebatendo a esses tais. E ele continua dizendo: mas quero lembrar-vos como quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, aí ele dá exemplo aqui, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então ele combate a incredulidade, né? aos anjos que não preservaram a sua posição, que se tornaram principados e potestades, né? Deixando a sua habitação, que foram condenados por isso. Ele fala de Sodoma e Gomorra, da cidade de Sodoma e Gomorra, que se afastou da palavra e que se entranhou no pecado da sexualidade, né? Da homossexualidade, o homossexualismo, né? Homossexualidade, no pecado da soberba, da fornicação,
ele vai dizendo aqui, ó, sofrendo a pena do fogo eterno. Versículo 7 e 8 diz: não obstante também esses semelhantemente adormecidos contaminam a sua carne e rejeitam a dominação, a blasfêmias das potestades. Ele continua: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então, ele está dizendo aqui que o inimigo age, até tentou levar o corpo de Moisés, né? Claro que era para a idolatria, para o povo idolatrar, e Deus não permitiu, houve uma luta, o arcanjo Miguel repreendeu ele e venceu com a palavra. Aí o versículo 10 diz: esses, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Aí o versículo 11 diz: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Olha, ele está falando aqui, o caminho de Caim é o quê? O do homicídio que matou Abel. E foram levados pelo engano do galardão, quer dizer, do dinheiro de Balaão, que Balaão cedeu a proposta de muito dinheiro para amaldiçoar Israel, sendo ele um profeta, que não poderia fazer isso jamais. Tá? Aí ele vai dizendo: e pereceram na contradição de Coré, que foram os que se rebelaram contra Moisés, a terra abriu e os engoliu vivo. Fogo já foi queimando eles no inferno, já levando. E assim vai, quer dizer, com as suas roupas manchadas. E ele repreende tudo isso, quer dizer, isso é impressionante. A gente precisa realmente vigiar com a nossa fé. Nós precisamos realmente, como ele diz aqui, ó, no finalzinho do versículo, batalhar pela nossa fé. A fé que uma vez nos foi dada. Que é o evangelho que nos levou a crer. O ensino da palavra que nos levou a crer em Cristo como Salvador, como Senhor das nossas vidas. Então repreende esses ensinos que não é de Deus, que não vem do Senhor, que não vem dos apóstolos. Rebate eles. É isso que ele está dizendo para a comunidade da fé. Luta contra eles. Amém? E assim vai. É lindo demais isso daqui. Muitas instruções do Antigo Testamento, muitos ensinos para nós aqui. Quer dizer, são 25 versículos, mas com muitas riquezas que a gente precisa aprender, aplicar na nossa vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E aí o versículo 17 em diante, ele traz advertências e conselhos. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Quer dizer, o ímpio é aquele que debocha de Deus, que ri das coisas, das promessas. Então, desde que eu me entendo por gente que tem falado que Jesus vai voltar, que nada, aqui se faz, aqui se paga, o inferno é aqui mesmo, assim que eles falam. Vida eterna nada, é aproveitar a vida que acabou, acabou. É desse tipo. São ímpios, porque debocham das coisas de Deus. Então resiste aos tais. Eles causam divisões, sensualidade, e não tem o Espírito. O versículo 19 fala isso, não tem o Espírito Santo. É por isso que eles fazem isso. Mas por que o Espírito Santo os deixou? Por causa da desobediência. Mantenha a sua fé centrada em Jesus e nos ensinos da palavra de Deus, ensino dos apóstolos. Eu quero orar por você em nome de Jesus, para você ser abençoado, salvo, bem-aventurado, ser feliz nessa terra, ainda receber recompensa no porvir, aquilo que Deus prometeu, amém? Toma nas tuas mãos, meu Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, o Adão Domingues e família, a Samira Carvalho e família, o Gilberto Seco de Tombos, Minas Gerais e família, a Eliana Guerra e família, a Alcilédia Pessoa, lá de Cabo Frio, e a sua família, Ruimar Salgado e família, toma os caminhoneiros do Brasil e todos os seus familiares também, meu Pai, toma o Gerson Silva, do grupo Gerson Silva e família, o Marcos Arouca e família,
o Marcos Paulo Soares e família, o Márcio Roberto, lá de Porto Velho, Rondônia, e a sua família, a Marilene Valverde, de Cataguases, Minas Gerais, e família, também Toma Faria, o Faria Lima, de Juiz de Fora, Minas Gerais, e família, o Francisco de Assis Silva Tomé, e família, o Marcondes Lopes Conde, de Ipiaú, Bahia, e a sua família, e o Manfrini Calmona de Andrade e família, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Te aguardo até o próximo. Senta o dedo aí, gente, me ajuda!